Olá, graça e paz para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre a autoestima do casal e o que a autoestima ela pode interferir nos nossos relacionamentos. Então, tanto homem quanto mulher, essa aula é para vocês dois, para o casal aprender a olhar a sua autoestima. Então, pense em algo comigo. A autoestima ela tem base em 3 pilares: autovalor, autorrealização e autoimagem. Então eu vou falar sobre os 3 pilares da autoestima para que você olhe, para que você faça um autoexame e o que é que pode estar interferindo, o que interfere na forma de um relacionamento ser bem sucedido ou não em relação a esse conteúdo que eu trago para você no dia de hoje. Então vamos lá. Autovalor. Então, quando nós nascemos, nós não sabemos quem somos. Quando uma criança nasce, ela não sabe quem ela é. Ela começa a se perceber como pessoa, ela começa a entender quem ela é a partir daquilo que ela ouve falar dela, daquilo que ela ouve as pessoas falarem quem ela é. Então, muitas vezes a criança, aquele bebezinho, quando chega em casa, os pais chegam em casa com essa criança, ela começa a se desenvolver e os pais começam a falar para ela: você é uma menina linda, você é uma menina especial, você é uma menina que tem tantas habilidades. A criança começa a crescer e entendendo quem ela é. Eu sou uma menina linda, eu tenho muitas habilidades. Então percebe que tudo isso vai ficando internalizado na cabecinha da criança. Assim também como tem algumas crianças que ouviram na sua infância: você é um peso para essa família. Você é uma pessoa desprezível, você não vai dar para nada na vida. Então, os 2 lados, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Esse é o primeiro ponto, autovalor. O que é que foi falado a você na sua infância em relação ao seu valor na vida? Se você é importante, se você é especial, porque nós vamos nos conhecendo a partir do outro. É o outro que fala quem eu sou. Parte da infância. Primeiro ponto, autovalor. Autorrealização. Aquilo que eu faço, as minhas habilidades, as minhas competências. Então, muitas vezes, como criança, e é muito importante que os pais trabalhem isso, a habilidade da criança de começar a desenvolver alguma coisa. Não deixar aquela criança super protegida, como se estivesse numa redoma, guardadinha. Não pode isso porque você vai se machucar. Não pode aquilo porque você não tem preparo. Não pode aquilo outro porque você vai se perder. Então, tudo isso, autovalor, agora autorrealização, a capacidade de fazer algo. Muitas crianças, muitas vezes, desenvolvem a sua vida inteira sem poder fazer nada. Ou então, ao contrário, faz, mas quando faz é muito criticado, é desvalorizado. Já viu aquela criança que quando ele começa a fazer algo, ela recebe aquele comando: você não sabe fazer nada direito, você não presta atenção, você é desatento. Olha isso que você fez tudo errado, entende? Então, muitas vezes essa criança ela vai recebendo essas vozes de comando que em relação à autorrealização. O que acontece? Tudo isso também vai ficando internalizado na vida dessa criança. Ela começa a se desenvolver e ela começa a entender que tudo aquilo que ela faz é errado. Tudo que ela faz, nada está bom, nada agrada. Por quê? Porque como criança, na infância, ela recebeu vozes de comando. Não tá bom, você não presta, você não sabe fazer nada direito, você é desatento. Então, prestem atenção, e enquanto isso vai ficando guardadinho na nossa cabeça, e quando a gente cresce, é dessa forma que a gente se comporta. De uma forma insegura.
não se sentindo capaz de realizar algo, com muita dificuldade de muitas das vezes até se posicionar, dificuldade de falar aquilo que gosta ou aquilo que não gosta. Então perceba que alto valor e autorrealização andam juntinho. Alto valor e autorrealização vai gerar o quê? Autoimagem. Uma pessoa que não se sente capaz, uma pessoa que reconhece que ele não tem valor na vida, que ela não consegue fazer nada direito, você acha que ela vai conseguir olhar para ela mesma e se sentir satisfeita com aquilo que ela vê diante do espelho? Por mais bonita que a pessoa seja, por mais que muitas das vezes a pessoa, dentro dos padrões de beleza que tem aí fora, né, que a gente não pode ficar preso a isso, mas infelizmente faz parte, a pessoa olha e fala assim, não tem nada bom. A pessoa muitas das vezes até carrega uma exigência muito grande em relação à autoimagem. Por quê? Porque ele olha e ele não está satisfeito com aquilo que ele vê diante dele. Mas antes de acontecer esse ponto da autoimagem, o que tem dentro dele é o que dá sentido a isso. Porque quando a pessoa ela recebe uma educação, ela é bem incentivada na vida, sempre a crescer, a família incentiva essa criança a ser encorajada na vida, a ter olhar aquilo, as habilidades dela, aquilo que ela faz. Não importa se ela faz certo ou errado uma tarefa doméstica. O importante é o que ele faz. O importante é a disposição para fazer. Porque uma criança realmente ele não tem habilidade, ele não tem o preparo que um adulto tem. Mas quando essa criança ela se coloca já à disposição para fazer, é nisso que a gente tem que se apegar. Não na tarefa pronta, mas naquilo que a pessoa se dispõe a fazer. E muitas das vezes a pessoa inverte isso. A pessoa olha que a comida não foi bem feita, olha que a louça não foi bem lavada, sabe? Olha que a casa não foi bem varrida. E não é isso, é olhar o contrário, é olhar a disposição que a pessoa teve para realizar a tarefa. Porque essa questão da habilidade, de conseguir fazer bem feito, isso vem com o tempo. E muitas crianças, elas são cobradas na sua infância de forma muito severa. As suas habilidades em aquilo ser bem feito, ao extremo, além da sua capacidade até intelectual, de acordo com a sua idade. Então perceba o quanto a autoestima ela influencia a minha forma de ser. Como a autoestima influencia a sua forma de ser e a sua forma de lidar dentro de um relacionamento. Como uma pessoa com a baixa autoestima chega dentro de um relacionamento? Como essa pessoa chega dentro para lidar com uma outra pessoa? Assim como você tem as suas dores, as suas marcas, sabe, a sua história, os seus traumas, o seu parceiro, a sua parceira também tem as deles. Então a gente junta. Quando a gente junta, o que dá? Um homem e uma mulher, muitas das vezes com tantos traumas, com tantas dificuldades, que viveram na sua infância e fez ela ser quem ela é hoje. Então é muito importante que o casal cuide da sua autoestima. E uma coisa que eu falo sempre quando eu converso com casais, e eu vou te dizer, reflita sobre isso, que a maioria dos problemas que a gente vive hoje não estão dentro de um casamento. A maioria dos problemas que a gente vive hoje estão relacionados a quem nós somos muito antes de chegar num casamento. Está relacionado a quem eu sou antes de eu estar dentro de um relacionamento. Porque quando eu chego num relacionamento, eu chego com a minha bagagem. Eu chego com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vivi, com aquilo que ficou registrado dentro de mim. Então é muito importante que o casal olhe isso.
a sua autoestima, porque uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima, insegurança, dificuldade de muitas das vezes até se sentir capaz em realizar algo. Já viu aquela pessoa que ele olha para si e fala assim: eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho habilidade para isso, eu não sei fazer. Então aquela pessoa, muitas das vezes, por ela pensar assim, ela nem tenta fazer. Porque se sente tão incapaz, se sente tão inseguro que ele não consegue dar passos na sua vida em relação a crescimento de vida. Então, olhe para isso, por quê? Porque tudo isso interfere dentro de um relacionamento. Uma mulher e um homem com a autoestima baixa vão estar sempre na defensiva. Vão estar sempre se defendendo de quê? Porque ele acha que o outro está sempre o atacando. Então, a menor fala que ele ouve do outro lado, ele entende como se fosse um ataque. Está me destruindo. Não olha os meus sentimentos. Não se preocupa comigo. Não dá crédito àquilo que eu sinto. Muitas vezes isso está relacionado à baixa autoestima. Uma pessoa com uma autoestima mais elevada é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa mais satisfeita na vida. Vou te dizer, uma pessoa com autoestima elevada é uma pessoa que reclama menos da vida, muito menos. Sabe? É uma pessoa que ele olha para a vida diferente daquele que tem uma baixa autoestima. A pessoa, muitas das vezes, com a baixa autoestima, ela olha para a vida com peso, ela olha para a vida com muita dificuldade. Ela olha para a vida reclamando demais. E uma pessoa com autoestima elevada é uma pessoa mais disposta, é uma pessoa mais alegre. Ela olha para a vida olhando as oportunidades que ela pode fazer para que ela cresça na vida. Ela sempre vê uma dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Então está passando por uma situação financeira, vamos aprender sobre o financeiro para ver o que a gente pode melhorar nisso aqui. Então percebe o quanto isso interfere? Uma pessoa com a autoestima baixa vai estar sempre olhando para o outro, achando que vai trair, achando que vai desprezar, achando que vai abandonar, achando que vai ser trocado ou trocada por outro. Então, muitas das vezes desenvolve um comportamento de apego muito grande. Desenvolve uma dependência emocional por questões relacionadas à baixa autoestima. Então, por que eu trago essa aula aqui para você hoje? Para que você aprenda a olhar isso. O problema muitas das vezes não está no outro, mas o problema está em nós mesmos. E olhar o quanto a gente pode melhorar é melhorar o relacionamento. Olhar o quanto eu posso mudar é melhorar a minha vida, a vida da minha família. Então essa aula de hoje é para que você faça uma reflexão sobre isso, sobre os 3 pilares da autoestima e o quanto isso está interferindo no seu relacionamento hoje. Então, se você quer melhorar isso, comece a se preocupar um pouco mais com você. Comece a valorizar mais aquilo que você sabe fazer da forma como sabe. Comece a celebrar as suas pequenas conquistas. Comece a olhar para você e falar assim: nossa, eu dou conta de fazer isso. É pouco? É, mas eu dou conta de fazer. Eu dou conta de realizar isso e se sinta feliz com aquilo que você sabe fazer. Busque sempre melhorar na vida, busque sempre crescer, busque sempre aprender algo. E se você não consegue fazer, não é porque você é incapaz, mas é por falta de habilidade. E quando a gente começa a desenvolver habilidade para realizar algo, gente, aquilo dá uma segurança. Quando você começa a desenvolver habilidades para a realização de algumas situações que você olhava que achava que não era possível, você começa a se sentir feliz e satisfeito com você mesmo. Então, cuidar da autoestima é se valorizar, é olhar as suas habilidades, olhar o seu valor.
Olhar o seu valor não vem do outro, o seu valor está em você. Muitas vezes as pessoas sofrem tanto, por quê? Porque está aguardando o seu valor ser reconhecido lá fora. Está aguardando que o outro reconheça o seu valor, mas não é dessa forma. O seu valor está em você, o seu valor está dentro de você e as pessoas lá fora só vão reconhecer o valor que você se dá. É o valor que você dá a você mesmo que vai ser reconhecido lá fora. Por quê? Porque quando você se valoriza, você não se permite, muitas das vezes, viver ou estar em algumas situações. Muitas das vezes, quando a pessoa se valoriza, ele olha a vida dele e fala assim, eu posso melhorar isso, eu não preciso ficar vivendo essa situação a minha vida inteira. Eu posso fazer algo para que a minha vida tenha mudanças. Então reflita sobre isso, busque o seu valor, busque a sua autorrealização, você é capaz. Quando você olha o seu valor, quando você olha a sua realização, a sua autoimagem será algo agradável de ser visto. Pode até alguma coisa que você olha que isso aqui não está bom, então eu vou trabalhar isso aqui. Isso aqui eu posso corrigir, eu posso melhorar um pouquinho, eu posso cuidar da minha saúde de uma outra forma, eu posso me alimentar de outra forma para que eu possa melhorar a minha saúde física. Aí sim, essa autoimagem vai ser algo mais agradável. Então reflita sobre essa aula de hoje e o quanto a sua autoestima está fazendo com que esse casamento se levante ou esse relacionamento está em declínio. Que Deus abençoe a sua vida.